Mandamentos de Deus é para te livrar da sua parte ruim, te livrar da sua parte negativa, te livrar da sua parte que te prejudica. Você está ouvindo isso aí? Então os mandamentos de Deus, eles são o quê? Eles são para nos libertar. Eu estou com uma palavra que tem me impactado e ouvi de um pregador que veio de surpresa esses dias. Foi uma surpresa para nós. E a palavra que ele veio liberar, ele estava falando exatamente sobre isso, que os mandamentos, que a cruz de Jesus, a cruz não é para ser pesada, a cruz é para nos libertar. Você está ouvindo? E a cruz vai te libertar de você mesmo, a cruz vai te libertar da velha natureza, a cruz vai te libertar dos velhos pensamentos, a cruz vai te libertar da vontade da carne. Você está ouvindo? Então, você achou que a vontade de Deus é pesada? Não. A vontade de Deus não é pesada. Para quem? Para quem foca na presença de Deus. Para quem realmente prioriza a Deus e renuncia, escute bem, renuncia a sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Você está ouvindo? Porque quando que a cruz se torna pesada? Quando você tem muita carnalidade ainda. Se você tem muita carnalidade, você quer dizer que você não está na presença de Jesus, você não está valorizando a palavra de Deus. Então aí a cruz se torna pesada. Se torna pesada por quê? Porque quando nós estamos na carne, a vontade de Deus se torna pesada. Mas quando você está na presença de Deus de verdade, não é pesado. Não é mais pesado fazer a vontade de Deus. É tão leve andar com Jesus. Quando você realmente, o evangelho é tão leve, a cruz é tão leve quando você está focado em Jesus. É tão leve quando Deus te ajuda e você tem aquela intimidade com Ele. Não fica mais pesado o evangelho. Agora fica pesado quando? Quando você tem ainda sua carnalidade, sua parte carnal muito forte. Aí fica pesado. Por quê? Porque você não está com foco em Jesus. Agora, se você estiver na presença de Jesus, os mandamentos dele não são pesados. E a cruz nunca foi para ser pesada. A cruz foi para nos libertar. Essa palavra me impactou. O pastor Tiago Luciano, ele liberou essa frase ali. A hora que ele falou essa palavra ali, isso aí me tocou de uma maneira muito poderosa, porque esse é o evangelho de Jesus. Gente, tem pessoas vendo um Deus bravo, tem pessoas vendo um Deus que quer acabar com tudo e matar todo mundo, mas eu falava, acho que tem algum problema comigo, porque eu não vejo Deus assim. Eu vejo Deus como um pai que corrige, um pai que disciplina, sim, mas é um pai bom. Você está ouvindo? Ele é um pai bom. Então a cruz nunca foi para ser pesada. A cruz nunca foi para acabar com você, para te fulminar. Mas ela foi sim para acabar com essa parte humana, a sua natureza carnal. Isso sim, foi para matar a velha natureza. Mas a cruz nunca foi para ser pesada para aqueles que andam com Deus. Você está ouvindo? A cruz nunca foi para ser pesada para aqueles que andam com Deus. Agora, se existe muita carnalidade ainda em nós, então nós precisamos entrar em um novo entendimento, como o apóstolo Paulo falou. Precisamos ter uma transformação da nossa mente e falar, Deus, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero sentir como o Senhor sente, eu quero desejar como o Senhor deseja. O desafio no evangelho sempre são as perseguições, que são externas, mas eu estou falando aqui de uma vida interior, você está entendendo? Quem está entendendo, coloca aqui. Na vida interior, a sua vida com Jesus nunca foi para ser pesada. Você está ouvindo? E eu vou mostrar isso para você hoje dentro aqui da palavra. Por quê? É pesado para quem? É pesado para quem não quer Jesus, para quem não quer ter relacionamento com Deus, para quem quer só a sua vontade, não quer ouvir a voz de Deus. Aí é pesado. É pesado para quem está então na carnalidade, quem está com a mentalidade só das coisas desse mundo. Santo, olha aí. Então, para quem que a cruz é pesada? Para quem ainda não possuiu a sua nova natureza. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Olha lá, olha que escreveram aqui, olha que a Denise escreveu. Eu entendo. Muitos pregam, não é fácil ser crente, eu ouço isso direto. Então, quando você não está com o foco em Jesus, quando você não recebe a sua nova... Quando a gente recebe a nossa nova natureza e anda com Jesus, é diferente. Agora, muitas pessoas vêm para Jesus e querem continuar com a mentalidade antiga, não permite conhecer a Deus de verdade, sabe? E começa a viver uma religião apenas. E nunca foi para ser uma religião. Todo mundo sabe disso. Eu lembro
que até os líderes da igreja mesmo que eu faço parte, eles falam isso, que não é sobre uma religião, é sobre um relacionamento com Jesus. Então, quando o seu foco está nas coisas desse mundo, ou na carnalidade, sabe? Quando o seu foco está na sua natureza humana, aí se torna difícil, fica pesado mesmo, porque a sua carne está muito viva, sabe? Agora, quando você foca realmente em Jesus, e seu interesse é buscar Jesus, você fala, Senhor, me ajuda, me transforma, à medida do tempo você vai perceber que a cruz nunca foi para ser pesada, mas a cruz veio para nos libertar. Ah, eu estou impactado com essa palavra. Olha aí, tá tão poderosa a live aí, que, olha aí, caiu aqui a conexão, mas agora vai estabilizar em nome de Jesus. Pai, entra nessa frequência agora, nessa frequência de internet, o que quer que seja, eu declaro agora o poder de Deus nessa transmissão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso mesmo, olha lá, Jesus falou, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem isso na Bíblia? Tem. 1 João, capítulo 5, no versículo 3, diz assim, pois nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Quando a cruz se torna leve? A cruz se torna leve quando você obedece à palavra de Deus. Você está ouvindo isso aí? Olha que lindo, olha o que Deus faz. A Bíblia diz lá em livro de João, capítulo 15, que nós já estamos limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então a palavra que Jesus tem nos comunicado, essa palavra tem nos limpado, essa palavra tem nos deixado leve. E se você virar as costas para em nome de Jesus. Então, quando você foca em obedecer a palavra de Deus, você está ouvindo? Olha aí, a palavra é tão poderosa, não vai cair mais em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Então, muitas pessoas querem pregar um evangelho que é muito difícil, e é difícil mesmo. Por quê? Porque não estão valorizando a palavra de Deus. Você está ouvindo? E nós, sim, não entenda errado. Nós valorizamos o mover do Espírito de Deus, a palavra de Deus. Mas o que eu estou falando é de obedecer ao que Deus quer, à vontade de Deus, você está entendendo? E aqui, 1 João capítulo 5, nós acabamos de ver exatamente isso, que o amor de Deus, no que ele consiste? Em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Assim como dizia também lá no Velho Testamento, creio que é em Deuteronômio. E então Jesus, ao mesmo tempo, ele nunca prometeu que obedecer a ele ia ser fácil, não. Mas ele fala sobre disciplina. Jesus também está sempre falando que nós temos sim uma carga quando nós servimos a ele, mas essa é uma carga leve, porque quando nós recebemos a Jesus, ele vai nos capacitar em tudo. Olha lá, todas as vezes que a nossa carga começa a ser pesada, sabe? Esse aqui que é o ponto. Todas as vezes que a nossa carga começa a ser pesada, a cruz começa a pesar para você. Aí o que você faz? Você chama a ajuda dele. Você está ouvindo? E ele sempre vem. Ele sempre vem. Ele sempre vem nos momentos mais difíceis, nos momentos das maiores dores, dos maiores desafios, naquele momento que coisas ruins acontecem, que a coisa ficou pesada para você. Ah, ele sempre chega e ele deixa tudo leve. Você está ouvindo? Então, se o evangelho para você tem estado pesado, se a sua cruz está pesada, então pede ajuda dele. Pede ajuda dele agora. Eu quero orar sobre isso hoje. Deus estava comunicando no meu espírito sobre isso. Que tem pessoas que acham que a cruz deve ser pesada, mas entendendo do jeito errado. Você está ouvindo? Qual que é o jeito correto? Jesus veio para te libertar de você mesmo. E ele veio para te capacitar a agradá-lo, a fazer a vontade dele. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz que a glória do Senhor vem sobre nós e ela nos capacita a viver de uma forma que agrada ao Senhor. Então, se a sua cruz está pesada, chame a ajuda de Jesus. Ele está falando aí com você, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está ouvindo? Então, se a cruz está pesada para você, quer dizer que você foi longe demais. Ou você não está obedecendo a palavra, ou você quis carregar suas cargas, mesmo obedecendo a palavra, você quis pegar a carga para você mesmo e começou a ficar pesado para você.
Mas se você chamar a ajuda dele, nos momentos mais difíceis ele vem. Ah, como ele vem! Como ele vem! Para quem que é essa palavra? Essa palavra é aqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus. Se você tiver com foco em obedecer a palavra de Deus e não andar mais segundo o seu próprio entendimento, mas andar segundo a vontade de Deus para você, ele vem para aliviar suas cargas todas as vezes que elas começarem a ficar pesadas demais para você. Você está ouvindo? Ele é um Deus que faz isso. E olha o que diz aqui. Eu estava pegando aqui algo interessante, que fala assim que essa carga é pesada e ela é fácil se nós olhamos exclusivamente para Jesus. Se você não olhar para Jesus, é impossível ter uma carga leve, né? E ele mesmo disse, eu vou repetir aqui pela terceira vez nessa oração, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por quê? Por que obedecer vai te levar a ser livre de todo o peso que a vida impõe sobre você? Porque quando você obedece, você está vivendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para você. Quando você obedece a Deus, você está obedecendo ao seu Pai que conhece todas as coisas. Quando você obedece, a obediência é a própria bênção de Deus na sua vida. Você está ouvindo? Então, quando você obedece a palavra de Deus, isso não é pesado. Você passa a viver uma vida leve. O inimigo quer pôr na mente das pessoas que obedecer a Deus é ruim, que é pesado, e não é não. O que o Evangelho diz? O Evangelho diz que qual é o desafio que nós passamos? São as perseguições. Perseguições não tem como. Desde a Igreja de Atos, eu já li a Igreja de Atos, já li várias coisas sobre isso, quando estudando sobre cura divina, libertação e outras coisas. Agora, o que eu vi que desde a igreja primitiva, sempre o desafio de um verdadeiro cristão foi as perseguições. Foram as injustiças, as perseguições, mas não foi, escuta bem o que eu estou te falando aqui, não foi uma cruz pesada. Ai, eu sou um pobre, cego, miserável, andando na terra. Não, o que é isso? Você é um filho de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Jesus pode ser vista em você. É verdade que nós temos a nossa parte humana ainda, tem época que a gente precisa descansar, tem época que a gente precisa se revigorar, nós passamos alguns desafios que são maiores, mas se você chamar por ele, ele sempre vem no momento certo. Você está ouvindo? Não que não vai ter aflições, no mundo nós vamos ter aflições, mas se você tiver bom ânimo, nós vamos ser assim como Jesus, nós vamos vencer o mundo. Você está ouvindo? Se você está chegando agora, Alexandra, olha lá, pega do começo, que eu creio que essa é uma palavra especial aqui para muita gente. Muita gente. Uma época eu achava assim, eu acho que eu estou esquisito. Acho que eu estou... Várias vezes eu pensava, né? Aí Deus começava a comunicar comigo, trazer o discernimento sobre aquilo que eu estava pensando. Porque eu falei, Deus, eu tenho andado com o Senhor já desde criança, mas depois de um tempo comecei a andar mais próximo dele, andar mais sensível ao que ele fala. Falei, Deus, ter andado com o Senhor para mim tem sido tão leve, né? Os desafios são mais externos, mas são mais leves. O que acontece? Eu sempre ouvi falar de uma cruz, às vezes, sempre não, mas às vezes a gente ouve falar sobre uma cruz pesada, e aí Deus começou a me dar esse entendimento aqui. Os meus mandamentos não são pesados. Então andar em obediência à palavra de Deus, andar em obediência à vontade de Deus, isso vai trazer uma leveza para você. Você está ouvindo? Se ele fala perdoa, você perdoa. Se ele fala vai para a direita, você vai para a direita. Se ele falou, a minha palavra fala assim, eu tenho dado uma chave simples aqui, que quem está pegando está crescendo espiritualmente. Que eu falo assim, você quer crescer espiritualmente? Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo falou, em tudo, procurem saber qual é a vontade do Senhor. Então você quer crescer espiritualmente? Em tudo, pega a sua Bíblia e fala, o que Deus fala sobre isso? De repente também você está num sonho, você está andando numa calçada, Deus fala com você, Deus te dá uma visão, uma revelação, e sempre te guiando. Por quê? O Espírito Santo te guia em toda a verdade. Essa é a promessa que Jesus nos fez. Você está ouvindo? Então, se você está passando um tempo aí que está pesado para você, mesmo que está um momento aí difícil que você tem passado, eu fiquei doente, eu tenho esse entendimento há um bom tempo e acabei ficando doente por um tempo. Deus falou para eu cuidar da minha alimentação, Jesus veio, sentou na mesa comigo, comunicou sobre isso. Talvez eu não dê a atenção que deveria, mas isso também se transformou uma grande bênção, porque uma vez eu recebi uma visitação, como vocês sabem aqui, e fui curado instantaneamente. Você está ouvindo? Então,
Até a minha falta ali de alimentação, provavelmente que gerou eu ficar doente, e foi só sobre isso mesmo, o que eu tenho feito uma análise, por que eu fiquei doente, né? E não é de ano passado, não, eu vinha anos já meio doente, né? Desde 2019 ali, que eu vinha meio estranho, né? Aí eu falei assim, eu acho que Deus, eu comecei a entender, na verdade Deus estava comunicando comigo que essas situações também estão contribuindo com algo aí especial que Deus tem a realizar. Então, não é para ser pesado a cruz é para te libertar. Te libertar de quem? Te libertar de você mesmo e te levar a viver uma vida de obediência à vontade de Deus, à palavra de Deus. Eu quero indicar para você ler João capítulo 15 e vai ser muito especial. Você pode dizer amém? Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Ó, escuta bem. Existem 4 formas. Eu vou falar isso porque Deus está mandando falar aqui para alguém que está aqui agora nessa oração. E nós vamos orar. Eu vou orar primeiro e depois eu vou dar uma palavra para alguém que está aqui. Você está ouvindo? Eu vou orar primeiro e eu tenho uma palavra para alguém que está aqui. Talvez a pessoa ainda não entrou, ou você está aí. Eu vou orar primeiro para o Espírito Santo preparar o caminho aí, porque é uma palavra, essa palavra aqui que Deus está me dando é uma palavra bem desafiante. Muitas pessoas têm bloqueio nessa área, tem fortaleza nessa área, pensamentos de limitação nessa área. Eu vou orar e vou dar uma palavra aí. E quando Deus dá uma palavra, não é para brincar, não. Quando Deus dá uma palavra, é para cumprir, é para mudar, é para transformar, é para abençoar. Você está ouvindo? Então eu vou orar e vou dar essa palavra aí, tá bom? Que Deus está me falando aqui comigo. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos agora. Nós te louvamos por cada um que está aqui agora. Peço que o Senhor entre dentro dessa casa, peço que o Senhor visite essa mente, esse coração agora, que eles possam entender que os seus mandamentos não são pesados, mas que quando nós obedecemos ao Senhor, nós descobrimos que a sua vontade, ela é perfeita, ela é agradável, ela é leve para a nossa vida. Pai, eu peço que o Senhor venha ajudar a cada um aqui a entender que o Senhor tem o melhor e que quando o Senhor fala alguma coisa na sua palavra, é porque o Senhor sabe do futuro e o Senhor sabe aquilo que nos prejudica. O Senhor nos conhece em espírito, alma e corpo, e nós sabemos aqui que o Senhor quer o melhor de cada um de nós. O Senhor criou cada ser humano, o Senhor criou cada um de nós que estamos aqui para uma missão, um propósito específico, para algo específico. E o Senhor quer nos guiar dentro dessa vontade geral do Senhor e também da vontade específica. Então ajuda cada um aqui a entender que a sua vontade, que a sua palavra e os seus mandamentos não são pesados, mas eles são para nos libertar de nós mesmos. Nos ajuda a entender que a nossa cruz não é para ser pesada. A cruz não é para ser pesada, a cruz é para nos libertar de nós mesmos. E nós andarmos mais conscientes de quem nós somos no Espírito. Então nos dá uma consciência espiritual, uma consciência de filho de Deus, uma consciência de alguém que é amado, de alguém que é abençoado. Pai, no nome de Jesus, entra nessa casa agora, nessa vida. Se existe alguém aqui doente, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Se existe alguma dor no seu corpo, se existe algum pensamento ruim, se existe alguma dor do alto da sua cabeça até a planta dos pés, o Espírito Santo passa agora em revista. O Espírito Santo está sendo liberado sobre a vida de alguém aqui. Ó, toda dor agora, toda enfermidade grave, toda enfermidade que também é grave, a medicina diz que não tem cura, recebe cura agora em nome de Jesus. Deus está visitando o sangue de alguém aqui, Deus está visitando o DNA de alguém aqui, e vai ter um grande... Gente, tem um milagre aí sobre a vida de alguém. Se você recebeu um diagnóstico médico de uma doença incurável, isso aí tem te entristecido, obviamente, tem te entristecido. Jesus está curando uma doença incurável aqui, uma doença no sangue de alguém. Você está ouvindo aí? Deus está tocando o seu sangue, Deus está tocando o seu DNA, e pode ver que você está sentindo um poder aí. Você está sentindo o poder do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. O Espírito Santo desce agora. Ele começa a tocar sobre você. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Você está ouvindo? Ele é um Deus que cura doenças incuráveis. Você está ouvindo?
Debaixo dessa palavra que nós temos falado, então, se você chegou aí, Deus quer falar com você. Arrasta aqui no começo e pega do começo essa oração. Eu tenho uma palavra aqui agora para alguém. Deus tem dado uma palavra para você sobre prosperidade. E Deus tem confirmado com você sobre prosperidade, até financeira também. E existe uma grande fortaleza nessa área. E tem gente que muitas vezes já até me falaram assim, ah não, eu só quero a minha salvação. Pois é. Você já viu a palavra salvação no original? Por exemplo, de Romanos no capítulo 10, versículo 9, versículo 8, 9 e 10, a palavra salvação, ela quer dizer de um poder de Deus para restaurar todas as coisas, que é cura, libertação, preservação, prosperidade e salvação para a eternidade. Inclusive, é essa a sequência do significado da palavra, tá? E para que Deus dá recursos financeiros para uma pessoa? Porque Deus tem os seus planos para a família e Deus tem os seus planos para as pessoas nessa terra. Em outras palavras, Deus tem uma missão com você. E até esse momento, nesse mundo se precisa, por exemplo, de recursos financeiros, de dinheiro. Você está ouvindo? Então, para cumprir a sua missão aqui nessa terra, vai necessitar de recursos financeiros. Você está ouvindo? E 4 formas que Deus usa, seja bem-vinda, Sueli. 4 formas que Deus usa para prosperar seus servos. Você está ouvindo? Tem gente que está bloqueado em relação a isso e o inimigo está roubando a sua mentalidade e você não consegue prosperar nas finanças, sendo que Deus tem isso para você. A Bíblia diz lá em Salmo que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Você está ouvindo? Então, 4 formas que Deus usa para prosperar uma pessoa, biblicamente. A primeira, Deus te fortalece para adquirir riquezas, como está escrito. Como que é esse fortalecimento? Deus pode te fortalecer fisicamente, Deus pode te fortalecer com sabedoria, com inteligência, dando alguma estratégia. Deus pode te fortalecer. Segundo, Deus pode te dar uma direção clara do que fazer. Você está ouvindo? Terceiro, Deus pode usar alguma pessoa na sua vida, alguma conexão na sua vida para te fazer prosperar. E Deus também pode fazer um ato soberano. E aqui eu não falo do que ouço, eu falo do que vivo, que através da minha vida, né, para a glória de Deus, é desnecessário até falar, porque só Deus que pode fazer isso. Nós já temos vários testemunhos nessa área de milagres financeiros, né? Então, tem alguém aqui que já tem recebido palavras nessa área, e talvez você estava com a fortaleza na sua cabeça, a fortaleza na sua mente, aí Deus me faz falar isso aqui na live de oração para você. Você está ouvindo? Porque tem uma emergência, tem um socorro. Tem um socorro financeiro aqui para alguém que está aqui nessa oração. Você está ouvindo? Seu coração está protegido. Você não tem amor ao dinheiro, você tem amor a Jesus. Você não toma decisão baseada em dinheiro. Quem toma decisão baseada em dinheiro é quem tem Mamon como Senhor. Você tem a Jesus como Senhor. Então você toma decisão baseado na vontade de Deus. E Jesus é o seu Senhor. O problema é acumular. Não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corrói. Ajunteis tesouro no céu. Quer dizer, não toma decisão, é bem simples, não toma decisão baseada no dinheiro. Mas tudo, começa a orar e em tudo procure saber qual é a vontade do Senhor. Tem uma prosperidade financeira sendo liberada aqui para alguém. Recebe. E Deus está falando aqui comigo agora que Ele já te deu 3 palavras nesse sentido. Se você não percebeu ainda, Deus já te deu 3 palavras sobre um socorro financeiro, ou sobre um socorro na sua área financeira. Tem um socorro, Deus está te dando já a 3ª palavra, porque Deus age sim nessa área. Você está ouvindo? Se você já está aqui mais tempo no canal, eu já expliquei sobre isso em outras orações, né? E tem um socorro de Deus aí. Então eu quero orar por isso. Pai, quebra toda a fortaleza mental, tudo que o inimigo colocou para gerar pobreza, para gerar escassez, para impedir pessoas de crerem nessa área. Eu peço, Senhor, venha destruir agora as fortalezas que vieram para trazer mentalidade de escassez, de pobreza, de miséria. Eu repreendo todo o mal agora, todo o mal, esse demônio que quer trazer esse mau entendimento na vida de pessoas. Que saia agora em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Você entendeu bem o que Deus está falando aqui com você? O dinheiro é para ser um servo. Esse recurso é para você cumprir a missão de Deus, para você prover para sua família. Tem gente pregando aí que se não tem dinheiro no casamento vai prejudicar e tem que largar da esposa, pode até largar da esposa. Para com isso, meu irmão. Você prefere ter essa mentalidade do que acreditar que Deus provê? Levanta a tua cabeça e Deus vai te dar uma direção de fazer alguma coisa aí. Você não vai perder seu casamento por isso, não. Deus vai prosperar sua casa, Deus vai prosperar seus negócios, Deus vai te dar direção. Tem coisa que me mandaram um vídeo uma vez, falando assim, cuidado, hein? Porque se não tiver dinheiro, acaba o casamento. Para com isso, você é crente mesmo? Você acredita em Jesus mesmo? Para com essa conversa. Tem gente que prefere acreditar nisso do que acreditar que Deus prospera. Que Deus pode dar uma direção. Que Deus pode fortalecer, que Deus pode pôr uma pessoa que é conexão na sua vida. Ou que Deus pode fazer aparecer até na sua conta um milagre. Acreditar que esse ensinamento, me perdoe, esse ensinamento não é de Deus. Eu ia falar coisa mais forte, mas esse ensinamento não é de Deus, não. Se faltar dinheiro, vai prejudicar o casamento. Obviamente que pode prejudicar, mas não é para acabar casamento de ninguém, não. Por causa de dinheiro. Nem por muito dinheiro, nem por pouco dinheiro. Deus vai dar uma direção aqui para alguém. Você está ouvindo? Você está ouvindo que Deus está falando com você? Tem gente que prefere acreditar que Deus não dá direção nessa área, que Deus não se importa com a sua prosperidade. Prefere acreditar que Deus não faz isso, né? E termina com casamento, por pensamento errado que pastor está falando em cima de púlpito. Você está ouvindo? Deus prospera assim, Deus vai te prosperar. Seu casamento não vai terminar, não. Quem está ficando com você no tempo da prova, você fala, vamos ficar aqui no tempo da prova, Deus vai dar uma direção, nós vamos sair dessa situação. Você está ouvindo aí? Você está ouvindo que Deus está falando aí com você? Está chegando o tempo de prosperidade na sua casa, está chegando o tempo de prosperidade financeira. Pronto, falei. O tempo de prosperidade financeira na vida de alguém aqui. Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar direção, Deus vai te conectar com pessoas, Deus vai fazer um milagre financeiro. Igual eu falei para vocês aqui, Deus já me usou várias vezes para dar palavras assim para pessoas, até orando. E o milagre aconteceu. Teve gente, deixa eu falar, não é uma nem duas, só que até onde eu contei passou de 10 testemunhos. Um dia Deus falou, nem estava pregando sobre isso, eu estava pregando milagres de Jesus no Mar da Galileia. Deus me deu uma revelação nessa palavra, aí eu comecei a pregar Lucas 5 e tal, e eu comecei a falar milagres de Jesus no Mar da Galileia. Quando eu peguei aquela parte, a moeda aparece na boca do peixe, eu falei, Jesus, Deus falou assim para mim. A hora que eu vi, eu tinha soltado já. Eu falei assim, tem alguém aqui que está com uma conta urgente para pagar. E Deus vai fazer aparecer dinheiro na conta de alguém que está aqui. Falei, como eu sei o Deus que fala na minha boca, no começo, há 8 anos atrás, eu ficava preocupado com as palavras. Aí agora, né, tive alguns particulares, resolveu. Aí eu saí embora, eu sabia que Deus tinha falado. A hora que eu fui ver, por uma pessoa era por revelação. Uma pessoa precisava pagar um valor para uma propriedade, para um apartamento. Deus fez aparecer na conta. Teve gente que não acreditou, ela mostrou o celular assim e falou, caiu esse dinheiro aqui na minha conta? Eu não gosto de falar essas coisas, mas estou tendo que falar para acrescentar a fé de algo, para você receber algo aí da parte de Deus, parar com essa incredulidade. Falou assim, esse dinheiro caiu nessa conta, eu não acredito. Aí ela mostrou para outra pessoa assim, lá, tá o dinheiro aqui. E qual que é o nome que depositou? Não tem nome. Não, mas não tem que ter nome? Tem que ter nome, mas para mim não tem nome. Aí, como se fosse, não, foi coincidência. Aí, por falta de as pessoas estavam naquele culto. Teve uma outra pessoa, pode ser que ele acompanhe a live aqui de vez em quando. Essas duas que eu estou falando, às vezes estão aqui na live. Né? E tem mais. Só que está aqui na live, tem uns 8 desses 10 ou mais. O outro abriu o WhatsApp, estava lá, não sabia nem quem depositou. Depois abriu também o celular de novo, não sei se foi o WhatsApp ou o banco dessa segunda vez, a mesma pessoa recebeu 2 vezes a transferência celestial. Você está ouvindo? Falou para os amigos no trabalho, os amigos começaram a dar risada. Aí caiu uma vez, como se não bastasse uma, caiu 2. Você está ouvindo? Deus é um bom patrão e não deve nada para ninguém. Aí o que acontece? O que aconteceu? Não, já é demais. Esses aí foi de aparecer. Depois tinha gente que tinha dinheiro para receber, não sabia. Abriu a conta,
o mistério estava lá. Eu vou falar. Até meu pai mesmo não sabia que tinha coisa para receber, recebeu. Você está ouvindo o que eu estou falando? Esse não é para ser o foco. Foca em Jesus. Mas só estou te falando para você saber o que Deus faz. Passou de 10. Teve gente que Deus deu uma palavra e falou assim, ó, tá vindo uma propriedade para sua mão. O patrão resolveu dar um apartamento de graça. Também a pessoa fez o seu trabalho muito tempo e o patrão resolveu reconhecer. Mas tem gente que trabalha a vida inteira e o patrão não reconhece, né? Teve outra pessoa alguém da França que estava no culto, eu falei, deu uma palavra de uma casa, estava com enrosco na justiça, a hora que foi ver, foi resolvido o problema, né? É muita situação, a gente não pode expor ninguém aqui. Se eu for contar, de casas também já tem mais 5 ou 7 casas que Deus já me deu palavra. E aí quando Deus começou a me usar 8 anos atrás, eu ficava preocupado. Depois, Deus começou a me mostrar o jeito que Ele queria me usar. E aí você também tem que ter, tá sempre debaixo da direção de Deus. Não é sair falando assim, não é assim não, né? Se fosse só falar, qualquer um falava e acontecia. Mas tem que esperar Deus falar com você e aí Deus vai fazer. Olha lá. Olha lá, ó. Orei por... Olha lá, ó. Olha aí o testemunho, já tem testemunho aí, ó. Orou por R$1.000, depositaram para mim na conta do meu esposo e não sabemos quem depositou. Deus fez o que pedimos em oração. Você está vendo? Tem um outro casal da nossa igreja, estava construindo, tem 2 casais da nossa igreja. Estava construindo, apareceu o dinheiro, ambos queriam devolver, um o banco não aceitou e o outro o governo não aceitou. E valor até considerável para a época, né? Então, agora, pensa que Deus vai te fortalecer, que Deus vai te dar direção de fazer alguma coisa. Deus não quer que você dê dinheiro só para você ficar parado também, não, ficar em casa não fazendo nada, não. Deus tem um propósito, uma missão para você. Você está ouvindo? O que eu estou falando é que Deus tem uma missão. De repente também você é uma mãe que está cuidando em casa e precisa de alguma provisão. Ou de repente tem algo aí de Deus, uma missão de Deus na sua vida que Ele vai precisar prover. Agora Deus não quer também que você fique lá em casa sem fazer nada, né? Não, Deus tem uma missão com você, para você abençoar outras pessoas. Tem alguma coisa aí, algum negócio, alguma profissão, alguma coisa aí tem de Deus para você. Você está ouvindo? Nem que seja cuidar dos seus filhos muito bem. Você está ouvindo? Que na verdade, nem que seja não, isso é muito importante. Gente, cuidar dos filhos isso é muito, muito, muito importante. Isso na verdade é uma missão muito importante e honrosa. Eu falo sempre para vocês aqui de uma mãe que cuidou de 3 filhos que se tornaram homens muito preciosos diante de Deus. Gente, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Então, a gente vai estar daqui a pouco na oração da madrugada, você não pode ficar de fora, tá? Esse é o nosso livro, prdanieljunior.com.br. Olha lá, prdanieljunior.com.br. Você pode adquirir o seu, tem aqui na descrição também, ou você pode comprar também através do WhatsApp. E você vai ajudar aqui na nossa missão, 199-9588-3146. Estou falando esse número certo? 199-9588-3146. Deixa eu ver aqui. Gente, se eu não respondi vocês esse fim de semana, me perdoe, eu vou responder ainda, tá? Me perdoe. A gente teve algumas situações, estamos preparando algo especial aqui para vocês, né? É isso mesmo, 199-9588-3146. E vou responder a todos que enviaram mensagem, tá bom? Vou tirar um tempo só para isso aí, é muito especial receber sua mensagem. Eu já agradeci de manhã, agora ó, quero agradecer a vocês. Tem sido especial, a gente já está aqui 4 meses aqui juntos, né? E Deus tem feito coisa grande, não é coisa pequena não. De repente, Deus vem e muda tudo. Você está ouvindo? Escreve aí, Deus vai fazer uma coisa grande na minha vida. Fala, e vai ser essa semana. E vai ser de repente. Escreve aí. Escreve assim, Deus vai fazer uma coisa grande na minha vida. Tem um anjo agora te assistindo aí. Ó, Deus enviou um anjo para te assistir e falou assim, esse anjo aqui vai ficar. Vai ficar para você. A ordem que você der, o anjo vai lá e vai mandar buscar. Você está ouvindo? Recebe. Recebe, tem um anjo aí que Deus está dando ordem para te servir agora. Você está ouvindo? Ele vai mandar buscar aí a provisão. Ele vai mandar ir resolver. Ele vai mandar um anjo com a espada na mão para quebrar todo mal, todo laço, destruir toda a treva, em nome de Jesus. Fala assim, Deus vai fazer uma coisa grande na minha vida, de repente. Ó, de repente Deus vem e muda tudo. Gente, se você já é membro no canal, glória a Deus, obrigado, né?
Que bom. E se você ainda não é membro, se torne membro lá. Eu não falei, acho que eu falei pouco. Primeira vez que eu estou falando sobre isso, né? Seja membro, por quê? Eu tenho o curso lá de dons espirituais que já está sendo liberado. A gente está preparando. A gente teve que comprar uns equipamentos aqui para ficar uma coisa melhor, né? E a gente está liberando lá. Eu vou falar de cada dom espiritual. Depois vai ter também o curso de poder do evangelho. Vai ter muita coisa linda, muita coisa preciosa lá para o seu crescimento espiritual, tá? De repente Deus vem e muda tudo. Deus vai fazer uma coisa grande na minha vida. Escreve aí. Você pode dizer amém. Você pode dizer, ó, é coisa grande, não é coisa pequena não. Pequena não, é coisa grande. E o que é coisa grande? É o que Deus tem com você. Grande é o que Deus tem com você. Você está ouvindo? Você trata o que Deus tem com você como uma coisa grande. Se for da vontade dele, eventualmente ele faz algo extraordinário. Isso aqui eu falo também no nosso livro, viu? Ah, se você pudesse pegar o nosso livro. Pega ele já hoje. Garante seu livro aí já hoje. Não segura esse mistério, não. Não segura esse para você, não. Olha lá. Anjos ministradores, tragam em nome de Jesus a minha provisão. Olha lá. Ah, Denise está dentro do mistério, hein? Deus é bom. Se você está chegando agora, Deus quer falar com você. Deus não te trouxe aqui por um acaso, não. Então arrasta aqui, pega do começo essa oração. Deus vai fazer uma coisa grande, uma coisa extraordinária na sua vida. Olha o chat que Deus está fazendo, né? Pega do começo aí. De repente, Deus vem e muda tudo, né? Até daqui a pouco na oração da madrugada. Até lá. Olha lá, Deus, Regi Barbie. Deus vai fazer uma coisa grande na minha vida. Sueli, amém, glória a Deus. Ana Lírio, Denise, Rosilda, glória a Deus, Rosilda. Wanda Matos, Kathleen Gislaine, Sueli, olha que nome, Sueli Pessikoski. Aí é mistério. Glória ao nome de Jesus. Elaine. Gente, é isso aí. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Neiva Matos. Ó. É mistério. É mistério. Gente, até daqui a pouco. Até lá. Cadê aqui? Até lá.